Buga Bandim. Se inscreva. Bora pra aula então? Muito bem. Olha aí a 10ª parte, hein? Reformas protestantes. Hoje nós vamos olhar um sujeito muito interessante, hein? João Calvino. Olha, Lutero, aquele da aula passada, era monge, padre, estava dentro da instituição católica. Esse aí não. Ele era um grande estudioso francês, apaixonou-se por Lutero, apaixonou-se por todo aquele clima de protesto e, engajado naquilo, começou também a protestar. Lá na França foi perseguido e teve que rachar fora. Estamos aí no ano de 1536, quando Calvino vai para Genebra. Genebra, Suíça, né? Genebra naquela época era uma cidade-estado. E lá João Calvino estabeleceu-se e tornou-se um sujeito extremamente influente. Caiu no gosto da burguesia suíça e uau! Esse cara acumulou grande poder político, inclusive. Vamos lá, por que será que esse cara caiu no gosto da burguesia? Não é difícil entender a lógica. Bora lá, hein? O que esse cara fez que os burgueses ficaram apaixonados por ele? Pois é, lembra que quando a gente conversava sobre os fatores que tinham levado à Reforma Protestante, um deles havia sido o embate entre a visão que a Igreja Católica tinha e as aspirações da burguesia? Enquanto o burguês aspirava ao lucro, a Igreja Católica condenava o lucro. Um aspirando o outro condenando. Isso aí é conflito na certa. Muito bem, João Calvino vai ser o cara que vai cair nas graças da burguesia porque ele não condena o lucro. Muito pelo contrário, entendeu? Muito pelo contrário, ele vai exaltar o lucro. Então é claro que esse cara vai virar o querido de sua época, pela burguesia, beleza? Mas, gente, como é que é essa história aí de teoria da predestinação? Eu andei lendo e vi que nem é uma teoria do João Calvino. Outros já tinham trabalhado esse tema antes dele. Sim, e se você chegou a esse ponto de pesquisar, você deve ter visto também que nem foi uma teoria central na obra de João Calvino. Não, Calvino teorizou sobre um monte de coisa, mas foi essa teoria, esse ponto de sua doutrina que caiu nas graças da burguesia. A lógica da doutrina da predestinação pode não fazer sentido para você, mas fez total sentido para os burgueses daquela época, do século XVI. A lógica era a seguinte: Deus já escolheu e predestinou os seres humanos a uma caminhada que resultará na salvação ou na condenação. Nada do que o ser humano fizer vai mudar isso. Já estamos todos predestinados ao céu ou ao inferno. Bom, mas se você quer ter uma pista, se você tem uma curiosidade para saber o seu destino, Calvino reforça o seguinte: trabalhe, meu amigo. Trabalhe. Poupe. Leve uma vida frugal, simples, sem ostentação. Não gaste com futilidades, hein? Kinder Ovo, console de PlayStation. Não gaste com essas bobagens. Leve uma vida simples, uma vida de trabalho, uma vida honesta. Segura dinheiro. Segura dinheiro. Vai investir o teu dinheiro. Faz dinheiro render dinheiro. E aí, se você for bem sucedido, esta é uma pista muito evidente, diz João Calvino, de que você está entre os eleitos. Bom, por essa lógica calvinista, os pobres não eram os escolhidos de Deus, e sim os ricos. Agora veja só, se eu, Vandim, começasse a trabalhar mais, porque eu trabalho pouco,
começasse a poupar mais, porque torra o dinheiro em chula-chulas, em rocks follies e outras bobagens compradas no Mercado Livre. Se eu trabalhasse mais e poupasse, tenho grande chance de me tornar aí, quem sabe, né, seu pai, este homem bem-sucedido, sua mãe, esta grande empreendedora, empresária bem-sucedida, não é verdade? Já pensou, Vandinho, hein? Morando numa mansão, hein? Com um quadro daqueles de pincel atônico, hein? Pincel atônico! Para radioatividade aí, bom. Enfim, se eu fizesse isso, provavelmente enriqueceria. Então o que acontece? Muita gente curiosa, muita gente captada pelas ideias de Calvino, adotou a doutrina dele. E aí o que é? É gente trabalhando, desenvolvendo o espírito de poupança, guardando dinheiro, vivendo para o trabalho. Calvino ainda dizia: comece a trabalhar quando o sol nascer e só pare de trabalhar quando o sol se puser. Pô, tanta ênfase no trabalho e no espírito de poupança fazia com que muita gente mudasse de vida para melhor, no sentido material. E aí o sujeito se sentia bastante confortável, não é? Porque ele pensava, viu, eu estou entre os eleitos. Obrigado, Senhor, estou salvo. Isso contribuiu muito para a popularização daquilo que os seguidores de João Calvino formatariam tempos depois, que é o calvinismo. Alguns biógrafos dizem, olha, o próprio Calvino ele não sistematizou a doutrina dele, ele pregava tal, mas ele não foi muito ali de pretender criar uma religião. O calvinismo em si é um apanhado de suas ideias posteriormente sistematizadas numa doutrina. Claro, uma doutrina que agradava em cheio a burguesia. Porque, veja bem, de uma hora para outra, o lucro deixa de ser pecado, essa era a narrativa da Igreja Católica, e passa a ser uma bênção. Esta é a narrativa do calvinismo. Há um sociólogo alemão posterior, chamado Max Weber, e ele tem uma tese que é a tese que diz a ética protestante e o espírito do capitalismo. Ponto. Isso é o ponto central para nós nas questões aí do Enem, do PISM, do PAS, dos seriados em geral. Por quê? É importante gravar que o calvinismo potencializou, ou seja, deu força, deu potência a ideias que já circulavam pela Europa há um século e que a gente chama de o germe do capitalismo. Quando o Calvino estimula o trabalho, o espírito de poupança, a frugalidade, né? Seja, leva uma vida mais frugal, fica torrando dinheiro assim à toa, com bobagem. Ele estimula princípios que são caros ao capitalismo. E, sobretudo, quando ele retira aquela noia, aquela condenação, aquele peso, né? Quem lucrava estava achando que estava indo para o inferno direto. Calvino muda, subverte completamente essa lógica. Então, grave isso. O calvinismo estimulou o capitalismo, porque ele inaugura uma nova lógica. A lógica anterior era, se você está enriquecendo, lucrando, prepare-se para o inferno, porque é mais fácil um camelo passar por um buraco de uma agulha do que um rico entrar no reino dos céus. Esse era muito o discurso daquela época, embora a própria igreja que adotava esse discurso enriquecesse a olhos vistos. Incoerência, né? Pois é. Agora a lógica do calvinismo é outra. Amigo, se tudo estiver indo bem, se você estiver sendo bem sucedido materialmente, pode se considerar um escolhido, desses que o Senhor ama de paixão e quer levar para si, para junto de si, lá no céu. É isso aí, não morra, minha filha. Então, por isso que mesmo não sendo o ponto central da doutrina calvinista, pode ver, é só esse que a gente está estudando na nossa aula Pocket, porque é esse que cai. Você vai pegar muita questão aí pelo caminho dizendo assim, o calvinismo, ele desestimulou o capitalismo. Caramba, vai lá, marca X nesse trem aí, nem pensar, não é verdade? Porque ele estimula. Já chama a sua atenção para mais um detalhe. O calvinismo, de acordo com o lugar da Europa, ele recebe outros nomes. Por exemplo, na França, em vez de falar calvinistas, falava-se huguenotes. Você está vendo ali, olha, na Escócia, presbiterianos. Na Inglaterra, puritanos. A Holanda simplificava e dizia protestantes.
Então, conforme você pegar nas questões, por exemplo, muitas questões falam em huguenotes para cá, huguenotes para lá. Não fique com aquela sensação de que, ih, caramba, perdi a aula do huguenotismo. Não, os huguenotes são os calvinistas, tá bom? É só uma terminologia que muda. Então, olha, calvinismo é coisa muito simples da gente se desincumbir em prova. Dá uma olhada na nossa lousa digital interativa, dá um pause aí, dá uma lidinha, vão caprichando nos exercícios que vai dar tudo certo, tá bom? Força na peruca que nós estamos precisando. Terminou de assistir? Gostou? Nem doeu, né? Então agora vai lá, se inscreva no nosso canal, espalhe a boa nova, vira e mexe, tem um vídeo novo por aqui. Se não tiver também, não te devo nenhuma satisfação, mas vai entrando aí que aparecem as coisas, tranquilo? Não passa aperto com história não. Vem pro Sabuga Vandim que aqui a gente sabuga. Se não for história, vai ter aqui. Se não for, a gente inventa pra ter aqui também. Abração aí, deixa o seu like aí, inscreva-se.